Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 48. Quem é o maior? Não se esqueçam, antes de iniciarmos, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu resumi metade do capítulo dentro do meu resumo, porque esse capítulo é bem grande, é bem denso, tem muitas lições para nós. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ou escutem o audiobook lá também, que tem lições preciosas. Inclusive, uma dessas lições, que eu não vou trazer aqui hoje, eu pretendo conversar com os irmãos na sexta-feira. Peço que os irmãos orem, que eu estou tentando fazer um vídeo, estou tentando pensar na ideia, pedindo oração a Deus, orientação, para a gente conversar sobre o novenário, sobre o aplicativo da Bíblia e outras coisas referentes a esse conjunto na sexta-feira. Se não estiver pronto nessa sexta-feira, na outra. Mas orem para que nessa sexta-feira esteja pronto, para que Deus me capacite e me instrua, me mostre na palavra o que falar sobre esse assunto. Sem mais demoras, vamos entrar no nosso assunto aqui. O Desejar de Todas as Nações, capítulo 48. Quem é o maior? Disse-lhes que deveria ir a Jerusalém para ser morto e ressuscitar, e acrescentou a estranha e solene comunicação de que devia ser entregue nas mãos dos inimigos. Nem ainda então compreenderam os discípulos as suas palavras, embora os envolvessem a sombra uma grande tristeza, ainda em seu coração encontrou lugar o espírito de rivalidade. Discutiam entre si, considerando qual seria considerado o maior do reino. No momento que Jesus traz uma lição importante para eles, para que eles se preparem, que ele vai ser entregue, que ele vai ser entregue aos inimigos, que ele vai ser morto, que ele vai ressuscitar. Os discípulos meio tristes com essa situação de que ele iria ser entregue, que ele iria ser morto. Eles não entendiam o ressuscitar, mas no meio dessa tristeza deles, dessa angústia de ver o seu mestre sendo entregue à morte pelos seus inimigos, ainda assim surge no coração deles esse espírito de rivalidade. Quem vai ser o maior do reino de Deus entre nós, os 12? E aqui um ponto importante para nós hoje. Sempre que estudamos é bom tirar as lições para nós hoje, aprendendo com os erros do passado. Não importa os momentos que você está passando, sempre haverá brechas para que esse espírito de rivalidade, esse espírito de egoísmo, esse espírito de egocentrismo, esse espírito de vaidades apareçam. E se nós dermos ouvido a isso, seremos levados pelas ondas deste mundo. Sempre que eu e você damos brecha a esse tipo de situação, elas vão ocorrer. Temos de ter sabedoria para não permitir que essas coisas venham até nós, façam parte da nossa vida e destruam a nós mesmos. Devemos ter muito cuidado com isso. Os discípulos aqui não tiveram cuidado. Em meio a uma lição importante, estavam esmoecidos pela tristeza e ainda assim permitiram que esse espírito de rivalidade entrasse no meio deles. Jesus lhes leu os pensamentos e ansiou aconselhá-los e instruí-los. Esperou, porém, para isso uma hora de sossego, quando os corações estivessem abertos para lhes receber a palavra. Que importante também essa lição. Nem sempre é o momento certo de instruirmos, de aconselharmos as pessoas ao nosso redor. Temos de esperar os momentos certos. Não é aconteceu a situação, já sair falando. Muitas vezes estamos vendo a pessoa imersa por aquele espírito, por aquele problema, e se falarmos naquele momento, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Devemos esperar sempre os melhores momentos para aconselhar, para instruir. Devemos perceber isso, devemos pedir em oração a Deus para percebermos isso. Sempre que vermos uma situação errada acontecendo, pedir orientação para Deus se aquele é o momento certo ou se posteriormente.
Conquanto cristãos não devam sacrificar um único princípio da verdade, cumpre-lhes evitar debates sempre que seja possível. Eu e você sabemos que não devemos sacrificar a verdade, os princípios da verdade, em momento algum. Não devemos abrir mão de nada daquilo que Deus nos pede, mas também, sempre que possível, devemos evitar debates e confrontos para ficar explicando, principalmente porque essas pessoas que vêm para debates e confrontos contra a verdade, elas não estão sendo movidas por um espírito de busca de conhecimento e busca da verdade de fato. São pessoas que normalmente elas já têm a sua verdade, que não é verdade, porque se cada um escolhe a sua verdade, todos estão perdidos, porque só há uma verdade, e é Jesus, e tudo que é verdade provém dele. E aí pessoas com as suas verdades vêm confrontar a verdade, não porque elas querem conhecimento, não porque elas buscam alguma coisa, mas sim porque elas querem causar discussões infundadas, porque elas querem afastar pessoas. Sempre que eu e você pudermos evitar esse tipo de situação, essa questão de debates, devemos evitar, não devemos buscar isso. Jesus lhes dissera que havia de morrer por amor deles. A sua egoísta ambição achava-se em doloroso contraste com o abnegado amor dele. E hoje é exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas, muitos de nós, imersos no egoísmo, nas coisas deste mundo, no ter, nos prazeres, e esquecemos que o verdadeiro cristão vive exatamente a vida de Cristo, ou seja, um abnegado amor. Eu e você devemos nos abnegar, abrir mão das coisas deste mundo, devemos de fato não estarmos presos aqui, nossa mente não deve ser voltada para o aqui e o agora, mas um porvir, olhando para frente, buscando mostrar a Jesus a outras pessoas, porque se eu estou imerso nas coisas deste mundo, eu não consigo levar a Jesus, eu não consigo mostrar o amor de Jesus, porque é um contraste, as pessoas não aceitam, a não ser que elas vejam um testemunho na minha vida. Quando Jesus lhes disse que havia de ser condenado à morte e ressurgir dos mortos, buscava atraí-los a uma conversação a respeito da grande prova de fé por que havia de passar. Houvesse os discípulos estavam prontos a receber o que ele desejava comunicar e ter-se poupado a atroz angústia e desespero. Suas palavras lhe teriam levado consolo na hora de se verem privados deles, cheios de decepção. E que importante para nós também. Jesus estava procurando o quê? Prepará-los, atrair a atenção deles para o que ele estava ensinando. Nós só seremos pegos de surpresa quando as coisas se desenrolarem, se não estivermos nos preparando agora. Ainda assim, será um susto quando acontecer, mas não seremos pegos de surpresa, não estaremos de fato desprevenidos para tudo aquilo que há de acontecer, porque sabemos, quanto mais nós deixamos para a última hora, quanto mais nos demoramos com as coisas deste mundo, quanto mais nós estivermos imersos com outras coisas que não a palavra, com o aprender e o buscar ao Senhor, quando os acontecimentos que sabemos que irão acontecer vierem, estaremos despreparados, estaremos agora imersos, cheios de angústia e decepções, assim como os discípulos quando Jesus morreu, que se desviaram, se afastaram, correram, ficaram com medos, tristes. Eu e você, se não estivermos buscando, preparando, quando acontecerem os fatos que sabemos que irão se acontecer muito em breve, iremos ficar tristes, decepcionados, e muitas vezes essa falta de preparo vai nos levar para o caminho da perdição. Eu e você, como o exemplo das virgens prudentes, devemos buscar ser prudentes hoje. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos
e o servo de todos. Havia nessas palavras uma solenidade e impressividade que os discípulos estavam longe de compreender. O que Cristo discernia não podiam ver. Não compreendiam a natureza de seu reino, e essa ignorância era a causa aparente de sua contenda. A causa real, porém, jazia mais fundo. Então aqui, os discípulos começaram com essa briga de quem seria o maior, justamente por não compreender como é o reino de Deus. Eles não compreendiam como era o céu, eles viam o céu como um reflexo deste mundo, um querendo ser maior que o outro, um querendo ser mais importante do que o outro. E aí eles levavam esse mundo para a eternidade. E Jesus, com essas palavras, queria mostrar que não era nada disso. Mas aqui um ponto importante no final. A causa real, porém, jazia mais fundo. A luta pelo lugar mais alto, pelo mais alto lugar, era uma operação do mesmo espírito que deu origem à grande controvérsia dos mundos de cima e trouxera a Cristo do céu para morrer. Ou seja, esse mais fundo, a causa real, era justamente o espírito de Satanás brotando entre os discípulos. Quem seria o maior? Quem é o mais importante? O espírito da vaidade, o espírito do egocentrismo, o espírito do eu querendo ser maior do que tudo, querendo ser mais importante, querendo atrair os holofotes a mim. Esse espírito foi o espírito que brotou no coração de Lúcifer, era o espírito que estava no coração dos discípulos, é o espírito que move esse mundo. Lúcifer dissera: serei semelhante ao Altíssimo, e o desejo de exaltação própria levara a conflito às cortes celestiais, e bandeira uma multidão das hostes de Deus. Houvesse na verdade Lúcifer desejado ser semelhante ao Altíssimo, e nunca teria perdido o lugar que lhe fora designado no céu, pois o Espírito do Altíssimo manifesta um abnegado mistério. O Espírito de Deus, ele apresenta um abnegado mistério. É algo que não conseguimos compreender. Lúcifer, se quisesse ser como Deus, ele não buscaria a exaltação própria, e sim, ele estaria disposto a abrir mão de tudo. Assim como Jesus, que abriu mão de tudo no céu para dar a vida por nós. O contraste completo. O mesmo espírito de Satanás no coração dos discípulos, no coração deste mundo hoje, um espírito totalmente diferente daquele que é o do nosso Senhor. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por esse espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prêmio do mais forte. Novamente aqui a gente vendo o quão as pessoas, tanto desse mundo, quanto Lúcifer lá no início, quanto os discípulos naquele momento, buscando o poder e as honras para si, sendo o eu o centro do universo delas, totalmente em contraste com Cristo. Agora a cruz se achava justamente diante dele, e seus próprios discípulos estavam tão cheios de interesse egoísta, que o próprio princípio do reino de Satanás, que não lhes era possível encher-se do compassivo interesse para com o Senhor, ou mesmo compreendê-lo ao falar de sua humilhação por eles. Quando Jesus aqui estava buscando explicar o abnegado amor dele, a humilhação de abandonar o céu, de vir aqui, de morrer, eles não conseguiam compreender, porque os seus olhos estavam fechados, porque eles estavam com os interesses egoístas, com o ego, com as vaidades, maior do que tudo, que não conseguiam ver aquilo que Jesus falava, porque era um contraste. E assim, muitos de nós, hoje, no nosso tempo, dentro da igreja, fora da igreja, estão imersos dentro do próprio eu, buscando a exaltação própria, não conseguem enxergar o espírito abnegado do Senhor, e não conseguem compreender o quão importante é abrirmos mãos disso
desse ego, dessas vaidades, para podermos estar em harmonia com o céu. E agora, para nós, a lição de que se queremos de fato sermos como Cristo, se queremos de fato que o Espírito Santo faça o trabalho que precisamos em nossa vida, devemos primeiramente abrir mão do eu, abrir mão das nossas vaidades, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão deste mundo. Isso é uma coisa que eu e você devemos fazer para que o Espírito Santo faça em nós aquilo que não nos é possível fazer. Muito ternamente, mas com solene acento, Jesus procurou corrigir o mal, mostrou qual o princípio que domina no reino do céu e em que consiste a verdadeira grandeza, segundo a estimativa das normas do alto. Os que eram atuados por orgulho e amor de distinções estavam pensando em si mesmos e nas recompensas que poderiam obter, em vez de cuidar em como devolver a Deus os benefícios recebidos. Eles não teriam lugar no reino do céu, pois achavam-se identificados com as fileiras de Satanás. Enquanto eu e você não estivermos buscando devolver as dádivas de Deus a Deus, olhando para o nosso próximo, olhando para o necessitado, para o órfão, para a viúva, enquanto eu e você não estivermos olhando para fato, não para nós, mas para os outros ao nosso redor que precisam de nós, que precisam das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, enquanto eu e você estivermos focados no eu, não poderemos ser herdeiros do céu, porque estamos andando exatamente igual o príncipe das trevas. Não bastava aos discípulos de Jesus os serem instruídos quanto à natureza de seu reino, o que necessitavam era uma mudança de coração que o pusessem em harmonia com os seus princípios. O que os discípulos precisavam era uma mudança de coração. O que eu e você precisamos hoje é uma mudança de coração, de fato. Mudar tudo o que nos prende nesse mundo, para que Deus faça a obra em nossas vidas, para que Cristo viva em mim. Se eu não estiver buscando isso constantemente, eu já falei em algum dos vídeos anteriores, não dessa série do ano bíblico, mas em uma outra reflexão, Deus exige 100% do esforço humano para que ele faça aquilo que é impossível. Eu e você devemos nos esforçar 100% de nós nesse sentido. E Deus vai fazer a obra, Ele cumpre. Não cabe a nós querermos fazer a obra de Deus em nós, mas cumpre a nós darmos 100% de nós para permitir que Deus faça a obra dele em nós. Não bastava os discípulos de Jesus os serem instruídos quanto à natureza do seu reino. O que necessitava era uma mudança de coração. Isso aqui eu acabei de ler, né? Junto a Jesus, esquecem-se todas essas distinções. O rico e o pobre, o instruído e o ignorante se encontram. Nenhuma ideia de classe ou mundana preeminência. Todos se aproximam como almas compradas por sangue, igualmente dependentes daquele que os enviou para Deus. E aqui importante, já estamos encerrando, não há distinções junto a Cristo. Não importa se eu tenho faculdade, se eu não tenho faculdade, não importa se eu tenho carro, se eu não tenho carro, se eu tenho casa, não importa se eu tenho uma família grande, nada importa, não importa se você é branco, se você é preto, não importa nada. Aqueles que se achegam a Cristo, que são lavados por seu sangue, são todos iguais. No céu não vai haver distinção. Você foi rico lá na terra, você vai ser rico aqui, você foi exaltado lá na terra, você vai ser exaltado aqui. No céu não há distinção entre pessoas. Não há distinção. Jesus não pagou mais por um e menos por outro. O preço por todos foi igual. E é muito pelo contrário. Aquele que mais pecou, mais graça obteve, porque precisou de mais graça para o perdão dos seus pecados. O Senhor da glória fica satisfeito com aqueles que são mansos e humildes de coração. Esse é o texto que a gente encerra. O que agrada a Deus, o que satisfaz a Deus é sermos mansos e humildes de coração. E com essas características estamos
preparando a nós mesmos, dando 100% do nosso esforço, porque sem 100% do nosso esforço é impossível sermos manso e humilde, e mesmo com 100% do nosso esforço, ser manso e humilde por completo é uma obra que Deus vai operar em nós. Nós temos que querer dar 100% de nós, e aquilo que faltar, Deus vai dar a medida certa para que sejamos assim. Deus vai dar a medida certa para que sejamos, de fato, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Que eu e você possamos, nesse dia de hoje, buscarmos isso, irrepreensão aos olhos de Deus, porque apenas o Senhor o pode fazer por nós isso. Apenas Deus pode fazer de fato que possamos abandonar 100% desse mundo, 100% do nosso esforço para abandonar, e o que faltar, Deus vai completar. Devemos nos preparar hoje para não sermos pegos desprevenidos com os tempos que estão se aproximando muito rapidamente. Espero que os irmãos tenham compreendido um pouco da nossa reflexão de hoje. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se estudou, leu completo, tem algum ponto a acrescentar que eu não falei aqui, deixa nos comentários para a gente ler, crescer, estudar juntos. Espírito de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a poderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor, para que possamos de fato abandonarmos esse orgulho que temos, essas vaidades, esse egocentrismo, Senhor, que possamos de fato sermos mansos e humildes, Senhor, que possamos, Senhor, dar 100% de nós para fazermos a Tua vontade, e que o Senhor, Pai, cumpra a Tua parte de fazer aquilo que é impossível a nós, em nossas vidas, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Faça com que Cristo viva em nós, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.